Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando aí direitinho na medida do possível. Pois bem, o tema da aula de hoje será as origens da organização do capitalismo brasileiro. Este encontro ele surge aí como resultado do último vídeo, que também está aqui presente no canal, tratando de questões mais gerais acerca do capitalismo, de uma forma mais global, de uma forma tanto quanto mais abstrata, E neste encontro de hoje, nós pretendemos tratar especificamente de algumas particularidades do Brasil. Ora, que é bem verdade, que a gente poderia tratar de diversos aspectos, se tratando sociologicamente do Brasil. Mas hoje, propriamente, vamos tentar compreender qual que é a relação entre o capitalismo e o desenvolvimento do Brasil, a partir ali de 1500, pensando aí propriamente qual é o lugar que o Brasil se encontra dentro desse modo de produção estabelecido mundialmente, que é o capitalismo. Então, vamos nessa? Bem, pessoal, eu acho que nesse primeiro ponto existe já um elemento de cara que eu queria pontuar para vocês, que para mim ele é fundamental, que é um vício que a gente aprende ao longo da vida escolar e que eu acho que é o momento, nós somos essa geração, essa nova geração, precisamos dar fim, dar cabo disso. Primeiro, de que o Brasil ele não é descoberto lá pelas voltas de 1500, nem antes disso. O Brasil ele sempre existiu. Existiam os povos originários, existiam os povos indígenas que aqui viviam. E eu acho que essa correção é muito importante para a gente delimitar toda uma construção epistemológica, ou seja, da construção do conhecimento que é feito do Brasil nas escolas. E nós temos responsabilidade em reafirmar isso, ok? Bem, então, pensando aí o Brasil nesse território das grandes navegações, relembro novamente, e aí não vou ficar relembrando ao longo do vídeo, mas eu acho que é muito importante, que vocês tenham acesso, que vocês possam consultar o último vídeo, presente aqui na discussão do terceiro ano sobre o capitalismo, que é muito importante para compreender de onde nós estamos partindo, que é pensar o Brasil, onde ele estava localizado nesse período das grandes navegações. Logo de partida, nós temos esse processo da colonização portuguesa, que é fundamental para a nossa formação enquanto povo e como a nossa economia vai passar a se estruturar. Vejam que quando a gente pensa na Europa, a gente pensa aquelas etapas do sistema feudal, que vai derrocando, que dá origem ao absolutismo. Então aquela linha tênue que a gente pensa, aquela linha evolutiva, evolutiva com muitas aspas, que a gente pensa ao olhar para a Europa, ao redor do mundo, não necessariamente da forma que ela se executa. Aí o Brasil, ele já, nesse contato com a Europa, ele já entra dentro desse processo do capitalismo mercantil. Então, vale lembrar nesse momento, vocês bem espertos, que certamente vão lembrar que o Brasil ele estabeleceu aquele pacto colonial com a metrópole, Portugal, onde o Brasil ele entregava sua matéria-prima e tinha em troca esses produtos manufaturados. Obviamente que grande parte das potências europeias, e aí particularmente Portugal, por ser a metrópole à época, e o Brasil colônia, enxergava o Brasil somente enquanto uma colônia de exploração, ou seja, Portugal, ao olhar para o Brasil, não enxergava ali possibilidades de construção, de desenvolvimento, de algum tipo de elaboração de rua, de um conjunto de fatores, de outras formas diferentes de colonização que houveram, mas aqui no Brasil não ocorria dessa forma. Isso é muito importante para a gente pensar para o modelo econômico que já de então, ali em torno do século XVI, foi estabelecido no Brasil, que era a implementação do sistema plantation. A primeira característica que nós podemos levantar sobre o sistema plantation é a monocultura, ou seja, é a plantação de um único produto agrícola. Aqui no caso do Brasil, se a gente for pensar, é basicamente o café e a cana-de-açúcar. E a monocultura está relacionada também já ao segundo elemento, que é o latifúndio, que são grandes extensões de terra, normalmente dirigidas por um único proprietário, no qual se executava essa monocultura. Um outro elemento que eu chamo a atenção, que é muito importante para a gente, principalmente para pensar o desenvolvimento do capitalismo e o racismo enquanto estrutural na sociedade brasileira, era o sistema escravista, ou seja, a utilização de negros e índios dentro dessas lavouras. Esse é um elemento muito importante. E o último, e não menos importante, é o mercado externo, ou seja, grande parte desta produção ela é voltada para atender o mercado externo, não propriamente o seu mercado interno, o próprio Brasil no caso. Ah, professor, é aula de História do Brasil, é? É claro que não, pessoal.
Pensar esses elementos formadores do sistema plantation é pensar basicamente em como foi estruturada a economia brasileira em quase 300 anos, né? E aí pensar todo esse período que envolve tanto o sistema plantation como a escravização das pessoas negras e dos indígenas, é pensar em grande medida, obviamente, como o capitalismo à brasileira se estabelece em nosso território. E esse é um elemento fundamental para a gente tentar, lá na frente, refletir sobre a situação socioeconômica nacional hoje, no ano de 2021. E como acabamos de ver, a implementação do capitalismo no Brasil ela está diretamente, intimamente ligada ao processo de escravidão. Ou seja, não dá para a gente pensar o sistema plantation fora do sistema escravista. Isso significa que, muito mais do que fundamental, a escravidão e as suas mazelas, consequentemente, elas estão colocadas estruturalmente na sociedade brasileira. É o que vamos ver mais à frente, não agora, sobre o racismo estrutural, só a título de exemplo, enquanto uma consequência dessa mazela deixada aí pela escravidão nesse período de implementação do capitalismo no Brasil. E pensar o tráfico de escravos aí no Oceano Atlântico, né, vindos para o Brasil, estima-se que em torno de 5 milhões de escravos, né, tenham sido trazidos da sua terra natal aqui para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. Existe um elemento importante, né, uma fofoca da história que nós adoramos, né, que se dizia que lá no Benin, na África, né, existia uma árvore chamada Árvore do Esquecimento. Nessa árvore, dizia-se, que os caçadores, né, os mercadores de escravos, faziam os escravos dar várias voltas ao redor dessa árvore antes de partir para o Brasil. Acreditava-se nessa época que esse conjunto de voltas que eles dariam em volta dessa árvore fariam com que eles esquecessem o seu passado e a sua cultura e viessem para o Brasil. Obviamente, né, que nós seguimos resistindo ao longo da história, seja com nossos costumes, tradições, estética, e estamos aqui até hoje, né? E esse é um elemento muito importante para a gente pensar a resistência negra de uma forma geral no Brasil, né? Mesmo com esse contingente tão grande de pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil. Existe outro ponto importante para a gente pensar também, né, que às vezes passa despercebido, mas é a completa ausência de direitos no escravo. O escravo, inclusive, ele era tido como uma mercadoria, ou seja, ele não tinha direito ao seu próprio corpo, né? Já que ele era alheio, né? Já que ele era alienado ao senhor, né? O corpo desse escravo era alienado ao senhor. Agora, não caberia muito a gente discutir sobre questões de escravidão aqui, mas eu acho que pensar esse contingente de escravos vindo para cá e essa relação da própria escravidão é também um outro elemento muito importante para a gente pensar esse desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ora, no dia 13 de maio de 88, foi quando foi abolida a escravidão no Brasil. Não fruto de uma bondade, né, de uma princesa, de uma rainha que seja, né, muito menos de uma monarquia ou de uma elite governante do Brasil. Essa abolição ela foi fruto de muita luta, de muita revolta por parte dos escravos, também dos abolicionistas e também por uma pressão muito grande da Inglaterra à época, que já dominava aí o capitalismo a nível mundial e pressionavam para que as nações que ainda mantinham relações escravistas rompessem com essas relações. E rompessem, obviamente, em decorrência de um capitalismo industrial que já nascia na Inglaterra em uma outra forma de relação de trabalho, não mais baseada no senhor e no escravo, mas baseada, né, fundamentalmente entre a relação entre os capitalistas e os trabalhadores. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando num dia descer, mas eu nunca desci. Esses são os versos iniciais de uma música do Lazo Matumbi, um artista aqui da Bahia, né, falando um pouco sobre o que foi esse dia 14 de maio, né, que é o dia posterior à abolição. Tratamos a partir daqui, gente, para pensar de que esses quase 300 anos de escravidão, eles marcaram imensamente a conformação da sociedade brasileira. O próprio desenvolvimento do capitalismo, como se deu aqui no Brasil, está marcado diretamente pelas relações de escravidão que aqui aconteceram. Lembrem-se e anotem na mente e na alma de vocês que no dia seguinte da abolição da escravidão não houve nenhuma política reparatória tanto para os ex-escravizados como para os seus descendentes. Se hoje nós podemos discutir sobre cotas, sobre política de ações afirmativas e por um conjunto de políticas reparatórias,
as pessoas negras, naquele momento pós-abolição, elas foram jogadas à própria sorte, né? Grande parte das pessoas imigraram para o Rio de Janeiro, para Salvador, né? Ou se mantiveram nos seus locais de trabalho, nos seus postos de trabalho, quando foi possível, né? Mas, de forma geral, não houve nenhuma política reparatória. E esse é um elemento fundamental para a gente pensar, né, as próprias relações de racismo, né, que se desenvolveram posteriormente, né, no século XX e que vão dar lugar à nossa discussão deste próximo tópico. Como já havia dito, a abolição no Brasil ela acontece em 1888. E o que está acontecendo no mundo nesse momento? É importante lembrar que nesse período já está ocorrendo a partilha da África pelas potências europeias. E como já falei também, esses movimentos que acontecem ao redor do mundo, o Brasil não passa alheio a nenhum deles. E isso é muito importante para a gente pensar, porque nesse momento começam-se a formular, né, as discussões acerca do racismo científico. Ou seja, intelectuais e pensadores que passam a refletir o racismo a partir de, em tese, né, a partir deles, né, na visão deles, de parâmetros científicos. Obviamente que hoje, ao nos depararmos com o racismo científico, nós de longe conseguimos perceber um conjunto de questões, né, que já anulam ele de antemão, né? Mas o que é fundamental a gente perceber é o seguinte: o racismo não se torna nesse momento algo somente individualizado, né? Ele passa a ser teorizado. Vai existir um conjunto de intelectuais, né, que vão pensar acerca do racismo científico, né, ou de transformá-lo de fato em ciência. Como isso acontecia, professor? A figura pegava lá um crânio de uma pessoa branca, um crânio de uma pessoa negra, e a partir de medidas, só a título de exemplo, né, de um experimento, elas conseguiam, né, ou achavam conseguir, tentar aí diferenciar o nível da inteligência entre pessoas brancas e negras a partir desses parâmetros que para elas eram científicos. E também neste período, pessoal, aí no final do século XIX, passava a ser incentivado, né, a imigração de muitos povos europeus para vir trabalhar aqui no Brasil. Tanto nos postos de trabalho antes ocupados pelas pessoas escravizadas, como também na recente, ali na eminente indústria, né, que ia surgindo ali na região sudeste do Brasil. Esse é um elemento muito importante para a gente pensar acerca dos imigrantes, porque ele não está dissociado a discussões acerca da eugenia, né? Aí é um termo fundado, né, pelo Francis Galton, né, que parte, né, centralmente, né, de uma forma mais geral, na superioridade de uma raça perante a outra. E essa raça, obviamente, né, sendo o Francis Galton um branco europeu que refletia sobre isso, tratava-se das pessoas brancas, né? E isso levava a uma outra tese, né, que chamava de tese do embranquecimento do Brasil. Mas, professor, o que significava isso? Significava, pessoal, que além desses quase 300 anos de escravidão e de subjugação das pessoas negras às pessoas brancas, né, através da escravidão, essas mesmas pessoas tinham ainda coragem de dizer que o problema nacional, o problema no Brasil, estava onde? Nas pessoas negras. E isso é um elemento muito importante porque surgiram um conjunto de teses que tentaram justificar essa tese do embranquecimento do Brasil. E o que é que eles diziam? Vamos ver agora. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão depois de certo tempo por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir alguns traços do negro. João Batista de Lacerda, em seu artigo sobre mestiços do Brasil, né, lido aí em 1911. Uma outra citação: quem quiser ter um exemplo do que é degeneração e mistura racial extremada, venha ao Brasil e terá a prova da degeneração local. Luiz Agassiz, em seu livro Viagem ao Brasil, de 1868. O que é que essas duas citações têm em comum, pessoal? Obviamente, tem um racismo que salta aos olhos, né? Mas elas estão também, em alguma medida, relacionadas diretamente com essa tese do embranquecimento. O que essas figuras diziam? Diziam, né, que ao trazer pessoas brancas, né, esses imigrantes europeus para o Brasil, em torno de 50 ou 100 anos, o Brasil seria um país purificado, né? A raça branca, que era superior às pessoas negras e mestiças,
né, dentro da lógica genética, né, se superariam essa raça inferior, que seriam as pessoas negras, as pessoas indígenas, pardas, etc., né, e promoveriam a pureza da raça. Obviamente que essa estupidez imbecil, ela foi jogada na lata do lixo da história, né? A história, o próprio desenvolvimento do Brasil ao longo do século XX, prova justamente o contrário. É importante dizer também, pessoal, que essa tese do branqueamento do Brasil, ela não foi somente fruto, né, e resultado e capitaneada por indivíduos. O próprio Estado brasileiro encampou essa política de caráter eugenista. Então, o Estado brasileiro incentivava a vinda desses imigrantes brancos europeus para virem para cá, para, em alguma medida, tentar limpar a raça, né, a partir do que eles supunham. E um elemento muito importante também para a gente entender que o racismo no Brasil, né, no mundo de uma forma geral, mas no Brasil particularmente, ele não nasce num pé de árvore, né? Ele não é como a goiaba que está lá, você vai e arranca. Né? O racismo ele não nasce do nada. Ele nasce principalmente a partir de elaborações de intelectuais e a partir muitas vezes do próprio Estado, que elabora sobre essas relações e o aprofundamento do racismo. Ou seja, retomo novamente, o racismo ele não é fruto de indivíduos somente, né? Do indivíduo que é racista moralmente, uma questão de juízo, de juízo daquele indivíduo, né? É um elemento estrutural na nossa sociedade, né? Então, pensar essa política eugenista, em alguma medida, também é pensar em como o racismo no Brasil ele passa a se conformar, principalmente na virada do século XX e com a vinda desses imigrantes europeus para trabalhar aqui no Brasil. E aí, pessoal, chegando já ao final do nosso encontro, alguém pode perguntar, né? Ah, professor, o que isso aí tem a ver com capitalismo? Olhe, pessoal, a gente pensar até aqui, fazendo toda essa trajetória, né, do contato do capitalismo com o Brasil, do Brasil aí ingressando nesse capitalismo mundial através do capitalismo mercantil, através da escravidão, né, a partir do sistema plantation, é pensar, acima de tudo, as bases formadoras do capitalismo brasileiro, né? E o capitalismo brasileiro, uma análise sociológica que se pretenda ser feita sobre o modo de produção capitalista, não pode se furtar tanto a pensar esses elementos econômicos, né, que em alguma medida geriram e dominaram o Brasil durante todo esse período histórico, como também pensar os elementos raciais, né? Já que a escravidão, como vimos até aqui, é a base estrutural da sociedade brasileira. E aí cabe a gente pensar duas questões que eu queria lançar para vocês. A primeira diz respeito à Revolução Francesa. Cadê aqueles ideais de justiça social, né, liberdade, igualdade, que estavam colocados lá nas bandeiras da Revolução Francesa? Elas se efetivaram? E se não se efetivaram, por que se efetivaram? Ela chegou até o Brasil? Será que a gente consegue pensar neste período, aí, na virada do século XX, esses ideais de justiça social colocados na sociedade brasileira, com o que vimos até aqui? Um outro elemento muito importante para a gente pensar também, né, que é a minha segunda questão, diz respeito à Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial, desde esses tempos lá de trás, do século XIX, dizia-se e pensava-se que esse conjunto de máquinas, né, maquinaria, tecnologia, ciência, estaria a serviço da melhoria da vida das pessoas. Ora, se eu sou um trabalhador e preciso de um dia para produzir 100 camisas, na medida que enxergo a máquina que faz 100 camisas num período, na metade do tempo, um quarto do tempo que eu levava, significa que efetivamente eu vou trabalhar um quarto do tempo? Será mesmo que a Revolução Industrial e todo o desenvolvimento da técnica e da ciência gerado aí a partir desse florescer da Revolução Industrial, que deu entrada aí no século XX, chegando até os nossos dias no século XXI, efetivamente está a serviço da melhoria de vida das pessoas? Essas são duas questões que eu queria que vocês refletissem juntamente comigo. E aqui, pessoal, queria lançar mão de alguns elementos, né, para a gente tentar aí pensar sobre essa sugestão de reflexão que eu fiz no slide anterior, certo? Então, poderíamos chamar de contradições do sistema capitalista, né, que vai ajudar aí, de forma crítica, né, a gente pensar essa realidade na qual nós estamos inseridos. O primeiro elemento seria o modelo de desenvolvimento, né, que está voltado, obviamente, à incessante busca de lucros. Ou seja, a produção capitalista
para ela, pouco importa se todas as pessoas do mundo vão ter uma camisa na medida em que eu produzo camisas. O que importa efetivamente é que eu venda essas camisas e obtenha lucro por elas, mesmo que tenha um conjunto imenso de pessoas que não tem uma camisa para vestir. E o mesmo vale para a gente pensar a alimentação, né? Pouco importa se eu vou produzir, né, e existir um conjunto de pessoas passando fome na rua ou nas suas casas, etc., desde que eu venda meus produtos. Ou seja, a busca incessante do lucro, ela se coloca acima do bem-estar efetivo das pessoas. Um outro elemento, pessoal, que está muito em voga no nosso tempo, inclusive, é a famigerada especulação financeira. Basta a gente ligar a TV, né, para ver uma declaração de um governante, para ver a declaração de um jornalista, para se falar sobre mercado, né? Então, veja, a especulação financeira e o ganho de dinheiro por essas pessoas, ela está acima do nosso bem-estar, né? E a título de exemplo, né, que é muito presente em nossa vida, esse elemento que é o próprio combustível, né, a gasolina, que obviamente quando a gasolina aumenta, aumenta o consumo de alimentos. Né? Os alimentos, eles, em alguma medida, têm uma relação direta com o diesel e a gasolina, né, que faz o transporte desses produtos agrícolas. Ou ainda mais o gás de cozinha. Mas por que os preços aumentam tanto assim? Aumentam tanto assim porque eles estão vinculados diretamente, né, fazendo um grande resumo, a essa especulação financeira, a esse ganho dos acionistas, ou seja, o ganho e o lucro dessas pessoas, né, desse grupo pequeno de pessoas, ele é superior, né, à qualidade de vida do conjunto da população, da grande maioria da população. Um outro elemento também contraditório que nos ajuda a pensar sobre essa questão é a implementação de novas tecnologias, que desde a Revolução Industrial se dizia que a implementação de novas tecnologias serviriam para melhorar o bem viver das pessoas, o que obviamente vimos que ao longo da história isso não ocorreu. Normalmente, através do desenvolvimento da tecnologia, não se reduz a hora de trabalho, inclusive tende-se a aumentar a hora de trabalho empregando-se menos pessoas, né? E mesmo quando as tecnologias elas surgem e estão diretamente vinculadas ao trabalho, né, ao labor propriamente, ela não necessariamente vem para favorecer o bem viver das pessoas. Vale a gente pensar os Ubers, né, ou os entregadores de aplicativo, que é um emprego digno como qualquer outro, né, que é um posto de trabalho digno como qualquer outro, mas mesmo sendo através da tecnologia, aquelas pessoas que sobem e descem precisam levar, principalmente nesse momento de pandemia, né, as compras para pessoas que não podem sair, etc, etc, etc. Essas pessoas, se tiverem um acidente na rua, por exemplo, não tem nenhum tipo de seguro, né? Não tem um seguro-desemprego, não tem um seguro de acidente, a empresa não se responsabiliza por um possível acidente, ou seja, mesmo a tecnologia, quando ela está atrelada ao modo de produção, né, e é efetivamente a execução do seu trabalho, não necessariamente ela tem uma relação de favorecer o seu bem-viver, ou muito pelo contrário, como esse caso dos aplicativos, que nós veremos mais à frente, mas é sempre bom dar um spoiler para dar uma animada. Outro ponto contraditório, e esse aí nós sentimos diariamente, ano após ano, é a relação ambiental, né? Que sempre foi desde a origem lá do capitalismo, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que é a exploração ilimitada de recursos limitados. Ou seja, professor, o que é que isso significa? Significa que para o capitalismo, a exploração e a busca incessante pelo lucro, ela não tem limites. Mesmo que isso signifique, inclusive, a destruição de áreas gigantescas e a própria destruição do planeta Terra, como nós vemos com o aquecimento global. Só a título de exemplo, nós podemos lembrar a barragem de Brumadinho ou de Mariana, né, que eram barragens que poderiam ser implementadas um conjunto de novas tecnologias que diminuiriam possíveis impactos ambientais, mas não foram implementadas justamente porque afetaria o lucro dessas empresas, né? Então, novamente, todos esses elementos, de alguma medida, estão interconectados, como nós tratamos até aqui, né? E um outro elemento, eu acho que o último, e aí tão importante quanto todos os outros, é o racismo estrutural, né? Como vimos até aqui, a própria escravidão dentro do Brasil, ela estrutura essas relações raciais, né, ligadas umbilicalmente ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Não há como a gente pensar capitalismo no Brasil sem racismo, porque o racismo é que lança a base estrutural, né? A cama na qual esse capitalismo se deita, né? E aí, relacionado a todos esses elementos que eu falei até aqui, eu acho que há um ponto fundamental e mais contraditório do capitalismo, que é a apropriação da riqueza produzida pelos trabalhadores
por poucas pessoas, né? Então toda a riqueza produzida na sociedade, ela é retida, ela é contida na mão de poucas pessoas. Ah, professor, que maluquice é essa? Verdade é? Vamos pensar agora no tempo de pandemia, né? Essa semana saiu uma reportagem que no Brasil surgiram 20 novos bilionários. Ou seja, enquanto pessoas estão passando um mês com apenas R$ 600 ou menos, né, tendo que sobreviver famílias inteiras com esse valor, existem 20 novos bilionários surgindo no Brasil. Então esse talvez seja o principal elemento de contradição dentro do modo de produção capitalista, que é essa apropriação de toda a riqueza da sociedade por poucas pessoas. E agora, pessoal, infelizmente acabou de falar. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Coloca aí no chat que assim que possível eu respondo, né? Curte o vídeo também e ativa o sininho, beleza? Vamos nessa, até a próxima!